querido Hernani, para todo mundo que tá ligado, tá lá direto na Neoquímica Arena, coloca o Rosenberg, fala meus olhos azuis maravilhosos, parecendo realmente com esses peitos bem fortes, né? Porque é uma coisa assim impressionante quando a pessoa treina, né? Quando a pessoa tem esse dom de cuidar do corpo, né? De cuidar da pele. A gente percebe muito isso e todos os domingos, quando você entra no apito final, eu tenho inveja boa de você, por essa pele bonita, por essa visão incrível que você tem e por você ser torcedor do Paraná Clube. Falando também de Corinthians, você que está aí, você que está presenciando desde o Osmar Stabile, tudo que aconteceu no campo, vai no jogo de hoje, qual que é o resumo que você, Rosenberg, um dos melhores textos, né, da televisão brasileira, pode nos informar aqui? Bem, Neto, antes de tudo, boa noite para você e muito obrigado pelas palavras, né? Espero que sejam sinceras, porque se não forem sinceras, não vai valer a pena, né? A gente passa. Mas em relação ao Corinthians, eu senti muito as vaias. Falei verdade, né? ou mentira? Esses últimos... Hã? Então, vamos lá. Eu acho que você falou a verdade, né? Então, se eu falar a verdade, é sincera, pô. Algum momento passou na sua cabeça tenho uma pequena que eu mentiria dúvida, né? pra Mas você? quero Eu crer mentiria que pra tenha você? sido verdade. Voltando então pra você, monstro sagrado. Então, Neto, eu achei as vaias muito fortes da torcida do Corinthians, né? A torcida, de fato, perdeu a paciência com o time, até porque as apresentações do Corinthians com o técnico Dorival Júnior, desde que ele assumiu, não tem sido aquelas apresentações convincentes, né? O Corinthians está jogando menos, eu tenho certeza que vocês pensam como eu, em relação à época do antigo treinador do Corinthians, o Ramon Dias. O Osmar Stabile esteve aqui, deu a camisa do Corinthians para o técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, e o Ancelotti que convocou o Hugo, né? Que é o único convocado que estava jogando nesta tarde e noite aqui em Itaquera. No primeiro tempo, o Hugo não fez absolutamente nada, apenas uma defesa no chute do Kaiser, mas não foi uma defesa assim tão portentosa, tão complicada. Mas no segundo tempo, o Hugo foi de fato muito decisivo para garantir pelo menos esse empate da equipe do Corinthians. E a curiosidade é que logo depois da última defesa complicada do Hugo no segundo tempo, o Ancelotti se levantou aqui do camarote e foi embora do estádio do Corinthians. Lembrando que o Corinthians joga na semana, o Corinthians não, a seleção brasileira do Ancelotti joga na semana que vem aqui contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Neto. Vamos lá, joga dia 5 contra o Equador lá e depois joga dia 10 sexta-feira, contra o Paraguai e as duas seleções brigando pelo título. Fica com a gente aí, fica junto aí, deixa do jeito que tá. Vou perguntar agora pro Quesada qual a ideia, por exemplo, daquilo que aconteceu no sábado, né? Aquilo que acontece, e eu nunca vi a torcida fazer isso nesses tempos de hoje. No meu tempo, era porrada, saía de camburão, a torcida ia no Parque São Jorge, que era muito mais fácil de estar lá, né? Quantas vezes o torcedor já não foi no Parque São Jorge me xingar, e eu sempre fui o cara mais xingado, mas também sempre fui o cara mais elogiado, e cada um sabe aonde aperta as coisas. Cada um tem que ter essa consciência. Se o Mateuzinho não tem essa visão de, em um ano de Corinthians, ele ser vaiado uma vez só, e daquilo que já aconteceu com o Corinthians, ele não tem estrutura emocional para jogar num time como esse. Porque um time como esse é polícia, é crime organizado, é tudo que acontece de errado, e não tenha dúvida nenhuma, por mais blindado que seja o CT, e não é blindado, porque se fosse blindado não tinha câmera, se fosse blindado não entrava torcida do jeito que entra. Então não é blindado, desculpa, mas não é. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente escuta, cada um pensa do jeito que quiser, mas não tem blindagem nenhuma. Não existe blindagem. Aí você empata o jogo, você está com 15 pontos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Agora, para pensar em Libertadores, pensar em título, tá longe. O que você pensa de tudo isso? E essas imagens, que são as piores imagens na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde 1º de setembro de 1910, no Bom Retiro. Porque é inacreditável o que aconteceu sábado. Isso é uma das maiores vergonhas para uma instituição tão maravilhosa quanto essa, que é do povo, mas não é do povo mais. Por quê? Porque as pessoas tomaram de você, torcedor. Quesada. Olha, eu não sei se juridicamente seria possível, mas se fosse possível, eu daria a sugestão de uma intervenção no clube, sabe? Fazer uma limpeza geral. Isso é possível. Se for possível, faz uma limpeza geral
arranca todos esses 300 conselheiros, não tenho nada contra nenhum, também não sou a favor de nenhum deles, mas eu tiraria todos esses 300 conselheiros e... A verdade, sabe o que eu faria? Desculpa do que você está falando. Tem uma intervenção, conselheiro não vota coisa isso, não mais para nada. E aí vai ter uma... Muda o estatuto. Mas aí eu não sei como é que faz. Mas o conselho é que tem que mudar. Mas não muda. O futebol brasileiro é feito para o conselho mandar. Mas olha a CBF. Um time do tamanho do Corinthians ter 300 conselheiros absurdo. Quer dizer, é um absurdo. A verdade é o que tem que fazer é abrir para o fiel torcedor votar politicamente e deixar para a torcida todos aqui, porque senão vai continuar esse curral incrível. E esse curral é o que mostrou ontem a falência de uma democracia, a falência de um clube, a falência de tudo. O Corinthians vai cair para cima. Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, hoje foi um dos dias mais vergonhosos. Eu estava fazendo um evento na cidade de Alambari, que, por sinal, obrigado a vocês todos aí. Obrigado mesmo, tanto que vocês amam a Band. Muito obrigado. Aí você vem no carro, você está escutando tudo isso, o seu telefone não para de tocar e as pessoas não param de mandar vídeo para você. Olha o que está acontecendo. Olha que o cara entrou. Olha no 5º andar. Não, quantas vezes eu fui visitar determinadas pessoas lá. Você não pode entrar lá. Olha a falência de um clube como esse que chegou nesse ponto. E aí, eu não sei o que vai acontecer nos 40 dias. Ninguém pode falar para mim. Eu não sei o que vai acontecer politicamente, eu não sei se os jogadores vão querer ficar. Você imagina só o Memphis, não é formação, tá? Imagina o Memphis voltando embora para casa, porque ele vai ter 12 dias de férias. Pô, você vai ficar lá? Ele foi convocado, né? Então, mas mesmo se não fosse 12 dias, ele não ia ficar aqui. Ele ia voltar, pega um voo, vai para o Holanda. Imagina esse cara, imagina o Garro, imagina os outros. Será que esse elenco vai ficar? Se eu já tive que pegar o dinheiro, informação da Marília Ruiz, do Paulista do ano que vem, cara, aonde vai parar o Corinthians de novo? Que é isso? Quesada, Tel, Marília e Godoy. Só para concluir, a intervenção eu faria, e já que esses 300 conselheiros não querem pensar no clube, porque se eles pensassem no clube, eles mudariam o estatuto para que o Corinthians pudesse trazer uma decente SAF para colocar o dinheiro e fazer uma administração... Deixar bem claro para eles aí que na saída quando tiver a votação, se vai ficar como presidente ou não Augusto Melo, se ele sair, os 300 conselheiros é que vão votar num presidente deles. Correto. É eles que votam, não é o sócio. Dia 9 de agosto acontece a Assembleia dos Sócios para ratificar ou não a decisão de manter o Eu não sei presidente. agora, nessa atitude... ridículo por parte do Augusto e de todo mundo, se isso assim vai acontecer. A gente não sabe. A gente não sabe estatutariamente dizer o que aconteceu nisso tudo. Eu não sei. Ninguém pode saber. Está marcado para dia 9. Aí os sócios vão lá, caiu. Aí os 300 conselheiros votam em qualquer conselheiro que tenha, acho que 2 mandatos consecutivos, que caso eu tenho. Mas não precisa votar em mim. Só para concluir, desculpa, Neto, só para concluir. Ontem o Corinthians tinha o interino como presidente e tinha o ex-presidente, ambos na mesma sala. Ou seja, o Corinthians é uma zona. Ele consegue ter 2 presidentes... Eu já fui muito no Bambu. Ele consegue... Deixa eu falar para você. Você já foi comigo também. Você já foi comigo também. Não mente não pra sua mulher, que a gente foi, que a gente não conhecia as mulheres. Eu não tô falando nada. Não, mas não é pra isso. Mas eu vou falar sério. A zona. Tudo bem, mas eu tô falando um negócio sério. Mas sério, a zona que a gente ia... É muito mais sério. Mas, senhor, você tem que pagar, você não pode deixar de pagar. Mais organizado. É muito mais organizado que isso aí. Mas o Corinthians tinha ontem 2 presidentes na sala lá do Parque São Jorge, da sala da presidência, e não tinha nenhum, cara. Isso é a verdadeira zona, na acepção da palavra. Essa daí não, essa daí não é. Isso daí é muito organizado, inclusive. Se fosse organizado assim, o Corinthians não estaria nessa situação. As mulheres têm almoço lá, tudo isso. Que não almoçar na hora certa, não come, velho, e paga multa. Não é não, Edu? É o seguinte, qual é a ideia? É verdade que eu tô falando. Pelo menos, cara, tô falando sério. Não é mentira. Eu sei que você tá falando sério. É verdade. É igual o Bira do Jô Soares. Exatamente. Vamos lá. Qual é a ideia disso aí, ó? Você tem o Augusto, que vai lá com a advogada, assessora, sei lá. Daina. Não, mas a mulher que deu... A Maria Ângela Souza. Maria Ângela vai lá, faz isso, faz aquilo, mas com que forma estatutária? Com que visão? O que aconteceu? E aí, Marília, eu queria que você falasse, depois eu vou perguntar para o Theo, que você é uma pessoa mais que informada. Você lê, você sabe,
você tem o conhecimento. Eu tenho também em relação ao que acontece no Corinthians. Mas nesse sentido, acho que você pode simplificar para as pessoas que estão em casa o que realmente aconteceu e o que pode acontecer. Bom, Neto, a gente viu nos últimos 40 dias, para arredondar, duas notícias que pipocaram e não aconteceram. Primeiro foi o afastamento do Romeu Tuma Júnior em abril, na semana em que o presidente, então em exercício, o Augusto Melo, depois a Polícia Civil na condição de investigado e não mais na condição de testemunha no caso Vaidebet. Não havia saído ainda o indiciamento. Só lembrar que são 2 cheques de 700 mil reais que saíram do Corinthians e foram para o crime organizado, certo, Maria? Exatamente. Nessa semana que começa no dia 7 de abril e termina no dia 13 de abril, aconteceram muitas reuniões no Corinthians e, inclusive, sai a informação da polícia que, a partir dali, o Sérgio Moura, o Augusto Melo seriam ouvidos na condição de investigados, que tem uma diferença jurídica quando vai prestar... Não eram 3? Não, naquela semana, depois daquela semana. Tá bom. E aí... teve, então, o contraponto disso, o contra-ataque disso, politicamente, todos eles, é a Comissão de Ética anunciar, quem dá esse furo é o Estadão, que o Romeu Tuma Júnior estava, então, afastado. Essa notícia não se concretiza porque não aparece a decisão da Comissão de Ética e continuam acontecendo as reuniões. E se ela não aparece, não tem que entrar a moça para falar que... Aí o que aconteceu ontem, corta o tempo. No dia da reunião, na segunda-feira, que foi votado o impeachment do Augusto Melo, na segunda-feira, 2 conselheiros ligados ao Augusto Melo entraram na Justiça Comum tentando evitar a votação da segunda-feira, colocando como justificativa 2 coisas. Primeiro, que eles não tinham tido acesso à lista de conselheiros que poderiam votar e, número 2, que a situação do Romeu Tuma Júnior era ilegal e que ele não poderia presidir a reunião da votação para o afastamento do Augusto. Tanto a juíza da 5ª Vara Civil como a juíza da 30ª, eu vou pegar aqui, da 30ª, a outra juíza, são 2 mulheres, Ana Carolina e Cláudia, elas vetam liminares e dizem que o processo é legal, que não há nenhuma prova de que o Tuma não deveria estar... Então vamos lá, as 2 juízas. Reverentíssimas, juízas maravilhosas. Então, qual é a moral que tem que entrar lá? Aí, as juízas, inclusive, elas pedem para os 2 conselheiros, eu tenho aqui o auto do processo, para que eles mostrem provas que a situação do Tuma é ilegal. E os 2 conselheiros, eles não mostram. As 2, nas suas decisões, colocam: não foi juntado ao processo, aos atos do processo, a íntegra de alguma votação dessa comissão de ética que teria afastado. Ao mesmo tempo, o Tuma, que é citado no dia, ele mostra uma comunicação do Roberson de Medeiros, não sei se você conhece, que é conhecido como Dunga no Corinthians, que é o presidente da Comissão de Ética, que até março era base de apoio do Augusto. Mas ele assina o pedido de abertura de processo de impeachment do Augusto e começa a ser vítima de muita pressão. O que acontece? O Roberson de Medeiros manda um e-mail para o... Provocado pelo Tuma, perguntando qual é a situação dele, porque ele ouviu dizer que ele foi suspenso, o Roberson de Medeiros manda um e-mail no dia 24 de abril, portanto, 15 dias depois do que teria sido essa reunião que teria afastado ele, dizendo que isso não aconteceu. E o Tuma juntou isso aos 2 processos. E é por isso que as liminares não afastam ele. Isso é decisão da Justiça, não é minha, não é do Neto, não é do Tuma, é decisão das 2 juízes. Um dos conselheiros recorre à Justiça. Então, Marília, no popular, o que eles fizeram? Eles tentaram dar um golpe sem ter... Que foi o termo usado pelo Romeu. E foi mesmo. E esse documento de ontem saiu da onde? Então, esse documento de ontem é o seguinte: eles fizeram uma nova ata, assinada ontem, mas como retroativa do dia 9, dizendo que eles tinham afastado o Tuma assim, então, portanto, tudo que ele fez de lá para cá estaria ilegal. Porém, o Estatuto do Corinthians diz que a Comissão de Ética é um órgão investigador e que o órgão que vota e pode punir é o Pleno do Conselho Deliberativo. Certo. Então, ontem, a senhora Maria Ângela Ocampos, baseado nessa novo documento que eles pegaram ontem, mas que não foi juntado em lugar nenhum, diz que ela era a presidente do Conselho porque o Roberson de Medeiros é presidente da Comissão de Ética e vice do Conselho. Mas como ele não estava no Corinthians... Como ela disse que ela era a presidenta, então tudo que o Tuma fez não valia mais nada. Mas se ela fosse mesmo, ela teria comandado a reunião, a votação do Conselho para empichar o... Quer dizer, foi uma presidente. fraude. Total. É o que se pensa nisso. E aí, o que é mais desgastante
é entender que um time que é colocado como democrático, democracia, se sujeita a tal Osmar Stabile lá e passar um constrangimento que ele passou. E também a torcida que entrou, todo mundo, uma coisa inacreditável. É um ciclo. É um dos coisas, uma das situações mais... vou usar uma palavra para não xingar ninguém. É uma das vergonhas mais alheias em relação às pessoas que estão no poder. Porque todos vocês que estão no poder, independentemente de quem são, vocês não são corintianos. Ninguém, para mim, é corintiano aí. Porque o que vocês estão fazendo é não pensar no Esporte Clube Corinthians Paulista. Porque uma hora eu sou Augusto, uma hora eu sou Andrés, uma hora eu sou Mário Gobi, uma hora eu sou fulano, uma hora eu sou ciclano, uma hora o meu vice-presidente é ele junto, aí o vice-presidente está lá com o outro junto, aí eu tenho 20 votos de conselho, eu já vou com o outro porque eu já tenho aquilo lá. O Corinthians é o verdadeiro curral daquilo que se pensou e daquilo que se pensa em termos de democracia. E essa é a grande verdade. E não é um time democrático. É mentira. Não é verdade. Porque se fosse, nada disso estava acontecendo. Theo. O que eu penso é exatamente isso. Você tem 300 conselheiros e hoje, na maioria dos estatutos do futebol brasileiro, o conselho realmente é o que manda. E você tem 300 conselheiros para ter a decisão sobre um time do tamanho do Corinthians. E aí acontece esse tipo de coisa que exatamente o que o Neto falou, o que a Marília falou, o que o Quesada falou. São pessoas que estão pensando nelas, não estão pensando no Corinthians. Agora, eu espero que a Justiça, que tem uma pilha de processo lá para julgar, a polícia, que tem um monte de ocorrência para investigar, que eles tomem atitude rapidamente. Falar, cara, esse é time de futebol, vamos resolver assim. E não igual ontem, esse circo todo, tira, entra policial, eu acho que policial. nem é circo, sabia? Tá na hora. Vou falar, Theo, eu como ídolo do Corinthians, graças a Deus tenho um busto lá, é uma honra. Eu saber de tanta gente que gosta de mim por causa do Corinthians, ser sócio do Corinthians, eu tenho cadeiras que eu comprei no Corinthians, eu sou sócio, fiel torcedor e sou para ajudar. Aí você fala assim, mas para quê? Qual é o motivo? Sim. Qual é a visão? O circo é de você ter, tipo, algumas coisas que tá tudo certo. Agora, aquilo não. Aquilo para mim não foi circo, aquilo foi uma tentativa de golpe, uma tentativa de enfraquecer o Osmar Stabile e também o Armando naquilo que legalmente eles conseguiram, em relação àquilo da votação dos próprios conselheiros, não conseguiram em nenhuma instância provar que o Romeu Tuma, ele era uma pessoa que estava fora do cargo. Se eu não provo isso, e as duas juízas deu isso, bom, o que eles foram fazer lá? Qual a visão? É de invadir o Esporte Clube E num sábado à noite. Não, né, isso é uma coisa muito louca. De um sábado à noite, onde tem pouca gente, e aí foi o reboliço. Então, meu irmão, isso tudo tem que ser esclarecido pela polícia estatutária, os conselhos, o CORE, tudo que tem que acontecer. Agora, tudo isso, eu não sei o que vai dar, porque todos aqueles que passaram por lá nos últimos 31 anos, 3 décadas, só fizeram mal para o Corinthians, administrativamente falando. Porque eu não posso provar que o cara roubou. Eu não posso provar que o cara pegou dinheiro. Eu não posso provar que ele contratou um jogador para dar para algum empresário. Eu não posso provar isso. É muito difícil provar É muito difícil. Mas é muito... Poderia, mas também não fez esforço nenhum também, A gente pode até saber, mas é muito difícil provar. Mas não é só o Corinthians. Não. Deixar bem claro isso. É o futebol brasileiro. É o futebol brasileiro. E aí, Godoy, quando você tem uma identificação que não tem poder, que quem está no poder não pode mandar, o que estava no poder ficou 1 ano, saiu. E aí os caras querem tirar o presidente do conselho. Aí vem a vice que dá uma canetada. Aí as juízas, as meritíssimas juízas, não. Ela não é nem a vice, ela é a primeira secretária do Eu conselho. nem sabia, sabendo? A primeira secretária do conselho. Aí, o que mostra isso para nós? Que eles tentaram fazer um golpe lá em cima, pressionar de uma maneira bem feia e colocar o Corinthians nessa situação que vocês estão vendo, aqui no telão, essa situação ridícula. E aí, o que mais me deixa louco, como um ídolo do Corinthians, como um cara que conhece os bastidores, que já fiquei do lado do Andrés, já fiquei do lado do Mário Gobi, já fiquei do lado do Roberto Andrade, já fiquei do lado do Duílio, já fiquei do lado do Augusto, porque você confia nessas pessoas que iam fazer um bem. E no fundo, a gente é só usado.
mas muito usado. A maioria de jornalista, a maioria de corintiano, a gente é usado por informações, ou por causa de uma coisa aqui, coisa... E a gente é mesmo, porque a fundo, todos eles são responsáveis por tudo que aconteceu ontem. Todos, sem exceção. Sem exceção. Todos são responsáveis. E agora, eu não sei, Godoy, quem, ou qual pessoa, ou qual situação, ou qual visão para tirar um time dessa visão, dessa magnitude de incertezas, não só políticas, mas incerteza de quem comanda. Marília, aí vem o presidente da federação, de vez de ajudar de uma outra forma, ainda dá dinheiro. O que eu acho isso é como se fosse gasolina. Sacou? Da situação que está, eu empresto ainda dinheiro. E ninguém sabe quem que vai ser o próximo presidente no ano que vem. Eu já tiro o dinheiro do Paulista do ano que vem. Isso é absurdo, velho. Uma informação rapidinha. Eu conversei com um dos sócios da antiga Bet, a Vai de Bet, sobre o Corinthians. Eu perguntei, deu retorno? Ele falou assim, foi a coisa que mais deu retorno para a Vai de Bet até agora, mesmo com todos os problemas que a gente enfrentou com o nosso nome sendo negativo. Fala a verdade. Sabe? E aí você tem Gustavo Lima, você tem um monte de gente que passou por essa bet. Eu falo assim, o Corinthians não tem comparação. Isso eu ouvi de um dos sócios da Vai de Bet. Ó, vamos lá. A Nike quer ficar, a Adidas quer ficar, um monte de gente quer entrar, um monte de pessoas tem, 44 mil pessoas hoje. Isso é uma mina de dinheiro, é uma mina de poder. Não é nem só de dinheiro, é mais de poder. É uma mina de poder, vocês não têm ideia. É o poder, tanto o poder que as pessoas têm de sentar lá, o poder de negociar, o poder de fazer empréstimo, o poder de fazer tudo que eles querem. E ninguém faz nada. Godoy. A representatividade, a repercussão de ocupar um cargo administrativo do Corinthians é enorme. Mas, a exemplo do que nós temos hoje no país, que se dane a instituição. Isso. Que exploda a instituição. O importante é que eles, dirigentes, se deem bem. E, para que isso aconteça, é necessário ter uma composição. Uma composição com os amigos, em troca de favores. Essa corrupção, que se não é financeira, é uma corrupção material ou corrupção de favores, sentimental. E isso existe para que poucos se perpetuem no cargo dentro de um grupo que acaba fazendo um rodízio e estão aí, como você disse, há quantos anos se dando bem, porque se você for pesquisar a declaração de imposto de renda deles não piorou de um ano para o outro, só piorou as finanças do clube. Como que pode um clube com essa força, 44 mil torcedores, 40 mil torcedores todos os jogos, a receita que tem, como que pode um clube desse... Acho que deu 3 milhões hoje. Estar endividado como está, né? Tendo que antecipar... receita que talvez outro dirigente estará no comando e não poderá usar esse dinheiro. Que todos fizeram, né? Todos fizeram. Aí é um absurdo. Eu vou lá, eu estou 2 dias no poder, eu já empresto dinheiro do Paulista do ano que vem, que eu nem sei se eu vou ficar. Eu já arrebento com as minhas finanças para o ano que vem, e aí as pessoas não têm esse entendimento. E aqueles que entraram e que estão lá agora no poder, que é o Osmar Stabile, que é o Armando, mas o Augusto, nossa, mas gastou muito dinheiro. Gastou, verdade. Os caras já estão fazendo empréstimo da federação. Mas quem que é o bem do Corinthians? Não é muito louco isso? As pessoas que entraram, na verdade, elas estavam, né? O vice-presidente o primeiro e o segundo. Foi eleito. Olha, a gente está vendo imagens no telão da eleição do Augusto. Essas pessoas que estão agora, elas fizeram parte de uma frente ampla de oposição. A verdade, todos ficaram, né, Marília? O Andrés tinha também os caras saírem, foram para fulano. Não tem... Então, é só para não parecer que é uma mudança. Não é uma mudança. Não é uma mudança de visão. A verdade não é. A verdade, o Corinthians, do meu ponto de vista, a gente precisava do cara do Cruzeiro. Como que chama ele? O dono. Pedrinho. Se o Corinthians tivesse um Pedrinho, talvez seria a grande solução. 7k.bet.br, o apito final sempre com a gente. A chance de Rodrigo Garro, meio atacante argentino do Corinthians, virar reforço do Flamengo. Essa informação se tornou uma grande bomba nas redes sociais, especialmente entre torcedores do Flamengo.
Mas o que há por trás dessa história? Há alguma realidade? O Flamengo busca informações, o Corinthians topa negociá-lo? Quero começar falando sobre o Flamengo antes de gravar o vídeo. Consultei uma fonte importante do departamento de futebol que assegura que o Garro nunca esteve nos planos, que isso faz parte apenas de um movimento de torcedores que entendem que seria bacana a contratação do Garro. O Flamengo não cogita tal possibilidade. Para completar, o Corinthians assegura que não vende em hipótese alguma o Garro para outro clube de futebol no Brasil. Osmar Stabile, que é um presidente interino e que sonha em se tornar o presidente efetivo a partir de agosto, quando deve ocorrer uma nova eleição, o Osmar Stabile entende que vender o Rodrigo Garro para um rival brasileiro seria como queimar seu filme diante de conselheiros e sócios. Então, para fazer dinheiro, ele vai tentar negociar qualquer outro tipo de jogador que não o Rodrigo Garro, que é o grande xodó do torcedor corintiano. Jogador argentino de 27 anos de idade que veste a camisa 8 e havia sido comprado na temporada passada do Tajeres por 4,5 milhões de euros. Sobre a busca do Flamengo por um meio atacante, o rubro-negro não esconde que gostaria de ter alguém para jogar ao lado do Arrascaeta ou até no lugar do meio atacante uruguaio. Mas os nomes não têm a ver com o Rodrigo Garro. O Flamengo gosta, por exemplo, do Paquetá, que vive situação delicada no West Ham, gosta do Andréas Pereira, embora seja considerado muito caro, e namora há bastante tempo a possibilidade da contratação de Ezequiel Barco, argentino de 26 anos de idade que atua no futebol russo. Os três negócios esbarram na condição financeira do clube. E você, o que pensa sobre Rodrigo Garro jogando no Flamengo? Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao Lar do Corinthians, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians que empatou contra o Vitória hoje dentro de casa, um péssimo resultado para a torcida corintiana, péssimo resultado para o Dorival. O Corinthians não jogou nada, saiu vaiado de campo para mais de 40 mil torcedores, né? Uma vergonha o Corinthians com a receita que tem, com os jogadores que tem, ficar aí passando esse vexame no Campeonato Brasileiro. Esses pontos aí podem ter certeza que vai fazer muita falta lá no final do campeonato. Deixa a sua opinião sobre o trabalho do Dorival Júnior, que precisa acertar mais essa equipe, precisa pensar num jogo mais defensivo. Não é só sobre se defender também, acho que dá para poder atacar com esse time, mas o Corinthians também precisa muito de algumas contratações, né? Precisa muito de um atacante de beirada. Thales Magno já não dá mais, Héctor Hernandes e Romero é a mesma coisa de trocar um ovo por uma galinha. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!